Do 52º andar de sua torre corporativa, no coração de São Paulo, Ricardo Salles observava a cidade como um deus entediado. Aos 51 anos, ele havia construído um império de tecnologia que o tornara um dos homens mais ricos do Brasil, mas também o mais arrogante. Sua sala era um monumento ao seu ego. Paredes de mármore negro, obras de arte milionárias e uma vista que o lembrava constantemente de que ele estava literalmente acima de todos. Mas seu maior prazer não era a riqueza, e sim o poder sádico de humilhar quem considerava inferior. Naquela tarde, ele sorriu ao ouvir o interfone. Sua nova diversão acabara de chegar. A faxineira, acompanhada de sua filha pequena. A porta de vidro se abriu e Carla Marques entrou, empurrando seu carrinho de limpeza. Uma figura de 45 anos moldada pela submissão. Atrás dela, com passos hesitantes, vinha sua filha, Luísa. Aos 12 anos, a menina era a antítese do luxo que a cercava. Seu uniforme escolar, remendado, mas impecável, e os livros da biblioteca municipal em sua mochila contrastavam com o brilho do mármore. Seus olhos, no entanto, eram o que a diferenciavam. Eram grandes, curiosos e continham uma faísca de desafio que anos de dificuldades ainda não haviam conseguido apagar. Uma luz que Ricardo, em sua arrogância, não foi capaz de enxergar, mas que em breve o ofuscaria. "Fiquem, isso vai ser divertido", disse Ricardo, a voz um rosnado de predador. Ele forçou Carla a admitir na frente da filha que mal havia completado o ensino médio. "E aqui está a sua filhinha, que provavelmente herdou os mesmos genes medíocres", ele zombou. Então, ele apresentou a Luísa um documento antigo, um texto misterioso que os melhores tradutores da cidade não conseguiram decifrar. "Sabe o que é isso, menina?", ele perguntou, esperando a humilhação. Mas, para sua surpresa, Luísa não recuou. Ela se aproximou e examinou os caracteres estranhos com uma intensidade que o desconcertou. A armadilha estava armada, mas a presa não estava agindo como o esperado. Um bilionário cruel, uma mãe humilhada e uma menina de 12 anos enfrentando um desafio impossível. A arrogância dele parece não ter limites, mas a inteligência dela pode ser a maior surpresa de todas. Se você acredita que o conhecimento é a maior de todas as fortunas, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Por trás da fachada de uma menina tímida, Luísa vivia em um universo secreto de conhecimento. Enquanto sua mãe, Carla, enfrentava jornadas de 16 horas de trabalho, a menina transformava a biblioteca pública municipal em sua universidade particular. Ali, em meio a livros gastos e ao silêncio respeitoso, ela não apenas estudava, mas era ensinada por uma comunidade de mestres invisíveis. Aprendeu mandarim com a senhora Wang, uma professora aposentada de Pequim, árabe com Ahmed, um refugiado sírio que dirigia um táxi durante o dia, e italiano com Maria, uma senhora que também trabalhava com limpeza. Eram pessoas que o mundo de Ricardo Salles descartaria como irrelevantes, mas que para Luísa eram portais para a sabedoria do mundo, mentores que lhe davam de graça o que nenhuma fortuna poderia comprar. A fome de conhecimento de Luísa era alimentada pelo sacrifício de sua mãe. Ela via o cansaço nos olhos de Carla, as mãos ásperas pelo trabalho duro, a dignidade com que enfrentava cada dia para garantir que seus filhos tivessem o que comer e material para a escola. A frase de sua mãe era um mantra em seu coração: "A educação é a única coisa que ninguém pode te tirar, minha filha." Por isso, cada novo idioma que aprendia, cada livro que devorava, era mais do que um exercício intelectual. Era um ato de amor, uma forma de honrar a luta silenciosa de sua mãe. Ela estudava para construir um futuro onde Carla pudesse finalmente descansar, para provar que o suor de sua mãe havia regado a semente de algo grandioso. Mas a busca de Luísa ia além dos idiomas modernos. Nos fins de semana, ela encontrou um jeito de entrar na biblioteca da universidade,
onde os bibliotecários, percebendo sua sede incomum de saber, a deixaram explorar as seções de línguas clássicas. Ali, a menina de 12 anos mergulhou em textos antigos, estudando linguística comparada, a evolução dos sistemas de escrita e a filosofia por trás das palavras. Enquanto Ricardo Salles aprendia a ver o mundo através de cifras e poder, Luísa aprendia a vê-lo através da história, da cultura e da interconexão da sabedoria humana. O confronto iminente em seu escritório não seria apenas entre uma criança e um adulto, mas entre duas visões de mundo, a arrogância vazia do poder contra a riqueza profunda do conhecimento. Acreditando ter vencido, Ricardo voltou-se para sua mesa com um ar de desprezo. Chega de jogos. Carla, comece a limpar. E você, menina, sente-se ali e não faça barulho. Ele a dispensou como se fosse um objeto, certo de que sua demonstração de poder havia esmagado qualquer resquício de dignidade que elas pudessem ter. Para ele, a ordem natural do mundo havia sido restabelecida. Os ricos mandam, os pobres obedecem. Ele não percebeu que, com suas palavras cruéis, não havia silenciado a menina, mas sim despertado a gigante que dormia dentro dela, uma força intelectual que estava prestes a virar seu universo de cabeça para baixo. Com licença, senhor. A voz de Luísa, calma e incrivelmente firme, cortou o silêncio. Ricardo se virou, irritado com a audácia. A menina caminhou em sua direção, não com o medo que ele esperava, mas com a postura de quem está prestes a fazer uma pergunta importante. Ela o olhou diretamente nos olhos. O senhor disse que os melhores especialistas não conseguem ler este documento, ela afirmou, a voz clara. Sim, e daí? Ele respondeu, impaciente. Então veio o primeiro golpe, uma pergunta simples e lógica que o desarmou completamente. E o senhor? O senhor consegue lê-lo? A sala, antes palco da arrogância dele, tornou-se subitamente um tribunal silencioso onde ele era o réu. Pela primeira vez em anos, Ricardo Salles gaguejou. Ele, o titã dos negócios, estava intelectualmente encurralado por uma criança de 12 anos. Isso é diferente. Eu valho bilhões, ele conseguiu dizer, apelando para sua única fonte de autoridade. Mas Luísa não se intimidou. Isso o torna mais inteligente? Ela retrucou, a calma em sua voz mais afiada que qualquer grito. Minha professora diz que a inteligência não se mede pelo dinheiro, mas pelo que se sabe e, principalmente, por como se tratam as outras pessoas. A verdade, simples e profunda daquelas palavras, atingiu Ricardo como uma bofetada, expondo a falácia sobre a qual ele havia construído toda a sua vida e seu império. Vendo-o sem palavras, Luísa deu o golpe final. O senhor presumiu que eu não poderia ler o documento por causa da profissão da minha mãe, disse ela, mas em nenhum momento o senhor me perguntou o que eu sei ou quais idiomas eu falo. Um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. Havia uma certeza perigosa na voz dela. Quantos idiomas você... Eu fala, ele perguntou. A pergunta já uma rendição. Eu falo 9, respondeu Luísa, e a frase explodiu no silêncio da sala. E o senhor, seu Salles, quantos idiomas o senhor fala? A pergunta era retórica, um cheque-mate. O homem mais poderoso da sala havia sido completamente desarmado. Derrotado nem por um rival de negócios, mas pela sabedoria de uma menina que ele considerava lixo. Carla assistia à cena paralisada, uma espectadora de sua própria vida. A menina que ela havia criado, a criança, quieta, que fazia a lição de casa na mesa da cozinha, havia se transformado em uma gigante. Ela ouviu a filha listar 9 idiomas e sentiu o mundo vacilar. Sabia que Luísa era dedicada, que amava a biblioteca mais do que qualquer parquinho, mas jamais imaginara a profundidade daquele conhecimento. A filha que ela tentava proteger do mundo acabara de se revelar uma fortaleza, um universo secreto de sabedoria que ela, a própria mãe, desconhecia. O choque inicial foi tão intenso que a deixou sem ar.
Uma mistura de espanto e a estranha sensação de estar conhecendo sua filha pela primeira vez. Logo após o choque, no entanto, veio uma onda de puro e avassalador terror. Carla conhecia Ricardo Salles. Por 8 anos, ela havia aprendido a ler suas nuances, a prever suas explosões de fúria, a navegar em seu oceano de arrogância, e sua filha, sua pequena e corajosa Luísa, não havia apenas o desafiado, ela o havia humilhado publicamente em seu próprio santuário de poder. O medo materno a consumiu. Em sua mente, ela já via a demissão, a porta da rua, a dificuldade de encontrar outro emprego, a luta para alimentar seus filhos. Ela quis correr, puxar Luísa pelo braço, implorar o perdão do patrão. O instinto de sobrevivência gritava para que se curvasse, para apaziguar o monstro antes que ele devorasse o futuro de sua família. Mas, enquanto observava a filha, de pé, firme, encarando o homem mais poderoso que já conhecera sem um pingo de medo, o terror de Carla começou a se transformar em algo novo, um orgulho imenso e feroz. Ela viu em Luísa não a imprudência de uma criança, mas a coragem de uma guerreira. Viu a materialização de seu próprio mantra, a prova de que a educação era, de fato, a única coisa que ninguém podia tirar delas. Sua filha não estava apenas se defendendo, estava defendendo a dignidade de sua mãe, o valor de sua família. E no momento em que Luísa estendeu a mão para pegar o documento, Carla entendeu. O medo não importava mais. Sua filha era extraordinária e ela seria testemunha de sua grandeza. Com um aceno de cabeça quase imperceptível, Ricardo cedeu. "Mostre-me", ele sussurrou, a palavra um misto de desafio e rendição. Luísa se aproximou da mesa e a sala inteira prendeu a respiração. Com mãos firmes, ela pegou o documento antigo. Seus olhos percorreram os caracteres, não com a confusão de uma criança, mas com o foco de um decifrador experiente. Após um longo momento de silêncio, ela fez sua primeira revelação, uma que por si só já era genial. "Não é um idioma único", disse ela, a voz surpreendentemente calma. "É um quebra-cabeça linguístico, vários idiomas antigos escritos em camadas, todos falando sobre a mesma coisa." A simplicidade daquela percepção, que escapara a todos os especialistas, foi o primeiro indício de que algo extraordinário estava para acontecer. Então, ela começou a ler. E a sala de reuniões, um templo do capitalismo moderno, foi preenchida pelos sons de civilizações antigas. Primeiro, a melodia tonal do mandarim clássico fluiu de seus lábios, perfeita em sua pronúncia. Sem pausa, ela mergulhou na cadência poética do árabe clássico e, em seguida, na ressonância espiritual do sânscrito. A cada novo parágrafo, uma nova língua, uma nova proeza que desafiava a lógica. Não era uma recitação, era uma performance magistral, uma sinfonia de conhecimento que jorrava da boca de uma menina de 12 anos em um uniforme escolar remendado. Ricardo e sua mãe, Carla, assistiam paralisados, testemunhando um milagre que suas mentes lutavam para compreender. Ao terminar a leitura, um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Luísa pousou o documento sobre a mesa. "O senhor quer que eu traduza o significado?" Ela perguntou a Ricardo, a voz agora carregada com uma autoridade tranquila. Ele apenas assentiu, mudo, e então ela traduziu. Mas não era uma tradução técnica, era um espelho. "O documento fala sobre a verdadeira riqueza", começou ela. "Diz que a sabedoria não habita em palácios, mas em corações humildes, e que o valor de um homem não se mede por suas moedas, mas por sua capacidade de enxergar a dignidade em todas as almas." Cada palavra era um reflexo preciso e doloroso do caráter do próprio Ricardo Salles. A tradução continuou, e cada frase era um golpe mais profundo no ego do bilionário. "Diz que aquele que se acredita superior por suas posses é o mais pobre de todos,
pois perdeu a capacidade de reconhecer a luz nos outros. Luísa o encarava, a voz firme, e que o verdadeiro poder não está na habilidade de humilhar, mas na força para elevar. A revelação final foi o xeque-mate moral, o propósito daquele antigo texto se tornando claro. E quando um homem poderoso descobre que esteve cego à sabedoria que sempre o rodeou, este é o momento de seu verdadeiro despertar ou de sua condenação eterna. O documento não era um teste, era um veredito. A humilhação se transformou em um espelho, revelando a verdadeira pobreza do bilionário. O que ele fará agora que foi confrontado com sua própria alma? Se você já viu a sabedoria humilhar a arrogância, comente sua história e inscreva-se no canal para descobrir se este homem pode ser salvo. O silêncio que se abateu sobre a sala era o som de um mundo se quebrando. Ricardo Salles, o titã, o predador corporativo, parecia pequeno e frágil atrás de sua mesa de mármore. O veredito do texto antigo, entregue pela voz de uma menina de 12 anos, o havia desnudado, forçando-o a encarar o vazio de sua própria alma. Com a voz rouca, quase um sussurro, ele fez a única pergunta que importava. Quem é você de verdade? A pergunta não era para a criança, mas para o universo que ela representava, um universo de sabedoria e valor que ele nunca soube que existia. Ao lado, Carla chorava abertamente. Não mais de medo, mas de um orgulho tão avassalador que doía no peito. A resposta de Luísa foi a mais simples e, por isso mesmo, a mais demolidora. Eu sou exatamente quem o senhor sempre viu. A filha da Carla Marques, uma estudante que acredita que todos merecem dignidade. Ela não reivindicou nenhum título, nenhum status, apenas afirmou sua humanidade. Ricardo, confrontado com aquela simplicidade, sentiu a complexidade de suas próprias mentiras desmoronar. A necessidade de entender, de decifrar aquele enigma, tornou-se desesperada. Mas como? Ele perguntou, a voz de um homem perdido. Como você aprendeu tudo isso? Era sua primeira pergunta genuína, a primeira vez que admitia sua própria e vasta ignorância. O primeiro passo em direção à humildade. Luísa então lhe revelou a existência de sua universidade secreta, a Biblioteca Municipal. Ela descreveu seus mestres, os tesouros humanos que a cidade escondia em plena luz do dia. O professor de literatura sírio que agora dirigia um táxi, a acadêmica chinesa aposentada, a faxineira italiana. Ela pintou para ele o retrato de uma cidade paralela, uma metrópole de conhecimento e resiliência, habitada pelas mesmas pessoas que ele passara a vida inteira tratando como invisíveis. Para Ricardo, a revelação foi um choque profundo. Ele percebeu que, em sua busca por riqueza, havia se isolado da verdadeira fortuna do mundo, a sabedoria compartilhada da experiência humana, um tesouro que ele jamais poderia comprar. Finalmente quebrado, Ricardo olhou da filha para a mãe e pela primeira vez ele as viu de verdade. Viu a dignidade, a força, a resiliência. Viu tudo que faltava em sua própria vida. Com a voz embargada por uma emoção que ele não sentia há décadas, ele se dirigiu, primeiro a Carla. Me perdoe, por 8 anos de desrespeito, por nunca ter visto a pessoa incrível que você é. E então, ele se virou para Luísa, em um ato de completa rendição. Eu não sei como fazer isso, admitiu, a confissão uma ferida aberta. Eu não sei como ser melhor, e fez o pedido que selaria sua transformação. Por favor, vocês me ensinariam? O homem mais rico do país acabara de pedir para ser aluno da faxineira e de sua filha. A educação de Ricardo Salles começou com um ato de humildade. Ele aceitou as condições de Luísa sem hesitar. A primeira foi a mais fácil e a mais simbólica. Sua mãe, Carla, foi promovida a um cargo recém-criado de diretora de desenvolvimento humano, com um salário que refletia seu verdadeiro valor. A segunda foi a criação do Fundo de Bolsas de Estudo Luísa Marques,
um programa robusto para financiar a educação de jovens talentosos de famílias trabalhadoras. Mas a terceira condição foi a que verdadeiramente começou a desmontar seu ego. Ele teria aulas de mandarim com Luísa todas as terças-feiras na biblioteca pública. O bilionário, acostumado a dar ordens, agora seria aluno de uma menina de 12 anos. A primeira aula foi uma lição de choque cultural e pessoal. Ricardo, em seu terno de grife, sentia-se um alienígena na biblioteca municipal. Um espaço vibrante de conhecimento democrático que ele nunca soube que existia. Ali, Luísa não era a filha da faxineira, mas uma professora paciente e exigente. Ele lutou com os tons do mandarim, sua voz de comando soando desajeitada e infantil. Sentiu-se completamente ignorante, uma sensação que não experimentava há décadas. E através daquela dificuldade, começou a entender a coragem que era necessária para aprender, para ser vulnerável, para admitir que não se sabe tudo. A humildade, ele descobriu, era um músculo que ele nunca havia exercitado. Mas a lição mais profunda veio quando Luísa o apresentou a seus outros mestres. Ele conheceu Ahmed, o ex-professor universitário, e Sírio, que agora era taxista, e a senhora Wang, a acadêmica chinesa aposentada. Pessoas que ele teria descartado como serviçais, revelaram-se como gigantes intelectuais, portadores de uma sabedoria e resiliência que o deixaram sem palavras. Ele percebeu que sua cidade não era apenas um mapa de seus investimentos, mas um ecossistema rico de conhecimento e experiência humana, do qual ele havia se isolado por puro preconceito. A verdadeira riqueza, ele entendeu, não estava em suas torres de vidro, mas nas histórias de vida que ele, em sua arrogância, sempre se recusou a ouvir. Inspirado e transformado por essas lições, Ricardo retornou à sua empresa como um novo homem. Em uma reunião de emergência, ele chocou sua diretoria ao anunciar a nova filosofia da empresa. Nosso maior ativo não é nosso capital, mas o potencial humano que estamos desperdiçando, declarou ele. A criação do fundo de bolsas foi apenas o começo. Sua decisão mais radical foi promover Carla Marques. Esta mulher, disse ele ao apresentá-la, me ensinou mais sobre liderança e dignidade em uma semana do que todos os meus MBAs. A partir de hoje, ela nos ensinará como ser uma empresa que valoriza pessoas e não apenas lucros. A revolução na empresa de Ricardo Salles havia começado. Carla, convocada à sala de reuniões, pensou que seria demitida. Em vez disso, encontrou-se diante de uma oferta que mudaria sua vida. Com a mesma dignidade silenciosa com que havia empurrado seu carrinho de limpeza por anos, ela aceitou o novo cargo. Mas não o aceitou como um presente ou um ato de caridade. Aceitou-o como o reconhecimento de um valor que ela sempre soube que possuía. Naquele momento, a mulher que por tanto tempo fora forçada a ser invisível, assumiu seu lugar à mesa, não como uma ex-faxineira, mas como uma líder. Sua transformação, e a de Ricardo, provou que a verdadeira mudança não acontece apenas com palavras, mas com a coragem de reescrever as regras do jogo. A transformação de Ricardo não foi sem perdas. Seus antigos amigos do clube de elite o confrontaram, chamando-o de fraco, de louco. Quando ele se recusou a abandonar seu novo caminho, eles o ostracizaram. Mas Ricardo não sentiu a perda. Sentiu um alívio, como se tivesse se livrado de um peso que nem sabia que carregava. Sua nova comunidade não se reunia em jantares de luxo, mas nas mesas de estudo da biblioteca pública. Seus novos amigos não eram magnatas do petróleo, mas professores refugiados e mães trabalhadoras. Ele trocou um círculo de espelhos que apenas refletiam sua arrogância por um círculo de janelas que lhe mostravam a vastidão e a beleza do mundo real. Um ano depois, os frutos daquela mudança eram visíveis e impressionantes.
O Fundo de Bolsas de Estudo Luísa Marques já havia enviado dezenas de jovens de comunidades carentes para as melhores universidades, jovens que de outra forma jamais teriam tido essa chance. Na empresa, sob a liderança de Carla, a cultura de medo havia sido substituída por uma de respeito e colaboração, resultando em um aumento recorde de produtividade e satisfação. Na primeira cerimônia de formatura dos bolsistas, Ricardo olhou para a plateia de rostos jovens e esperançosos e sentiu um tipo de riqueza que suas ações na Bolsa de Valores nunca poderiam lhe proporcionar. A riqueza de um propósito. Naquele dia, em frente a uma audiência de estudantes, pais e jornalistas, Ricardo fez seu anúncio final. Ele não falou de lucros ou de mercado, mas de redenção. Elogiou Luísa como sua maior professora, a menina que o ensinou sobre o verdadeiro valor da vida. E então, ele dedicou metade de sua fortuna pessoal para criar a Fundação Luísa Marques para a Dignidade Humana, uma organização que expandiria as oportunidades educacionais por todo o país. Não era mais um ato de caridade para limpar a consciência. Era a redefinição completa de seu legado, a transformação de um império de dinheiro em um império de oportunidades, construído sobre os valores que uma menina de 12 anos lhe ensinara. A história, que começou com um ato de humilhação em uma sala fria e sem alma, terminou com uma celebração de esperança em um auditório cheio de vida. Foi a jornada de um homem que descobriu que a verdadeira inteligência não é provar que se sabe mais que os outros, mas ter a humildade de aprender com todos. Ele aprendeu que o maior retorno sobre o investimento vem de se investir em pessoas. E no fim, Ricardo entendeu que o documento mais valioso de sua vida não era o texto antigo que ninguém conseguia ler, mas o futuro brilhante de uma criança que ele, finalmente, aprendera a enxergar, provando que a sabedoria não está em manuscritos raros, mas no simples ato de tratar cada ser humano com dignidade. Uma história que prova que nunca é tarde para aprender a lição mais importante da vida. Se a jornada de Ricardo, Luísa e Carla te inspirou, inscreva-se, curta e comente de onde você nos assiste. Vamos espalhar a mensagem de que a verdadeira riqueza é a dignidade.